Olá, eu sou Eutímio Carvalho e este é o canal Mistérios do Mundo. Quero trazer para você uma história no mínimo curiosa. Vamos falar hoje da mulher da casa abandonada. Nos últimos dias, viralizou na internet uma história sobre a mulher da casa abandonada e nas redes sociais não se fala outra coisa. O caso foi contado em um podcast e detalha a história de uma mulher chamada Margarida Bonetti, que aparentemente é uma fugitiva que está se escondendo em algum lugar de São Paulo. Quem é essa mulher? Por que ela é procurada pela justiça? A mulher da casa abandonada se chama Margarida Bonetti, como eu falei anteriormente. Ela vive em uma residência localizada no bairro Higienópolis, um dos mais nobres da cidade de São Paulo. Apesar de viver em um dos locais mais caros da cidade, o casarão em que Margarida mora destoa do resto das casas do bairro, com um ar de abandonado, o que deu o título ao podcast. O casarão realmente parece estar caindo aos pedaços. Essa história ainda está sendo contada no podcast criado pelo jornalista Chico Felitti, num podcast que vai ao ar às quartas-feiras nas principais plataformas digitais. Chico conta todos os detalhes da investigação sobre a tal mulher que se apresenta como Mari. Inicialmente, Mari parecia ser apenas uma pessoa com problemas psiquiátricos levando uma vida excêntrica ali na cidade de São Paulo. Só que ao aprofundar-se na história da mulher, Chico descobriu que o caso era muito mais complexo do que ele imaginava. Não se trata apenas de uma mulher com problemas psiquiátricos que vive em uma casa abandonada, mas de uma criminosa procurada pelo FBI há pelo menos 2 décadas por ter cometido um terrível crime contra uma pessoa inocente. A história começou a ser contada lá em junho, com o primeiro episódio lançado no dia 8. Até o momento, foram lançados 4 episódios. O primeiro se chama A Mulher. Chico apresenta a mulher da casa abandonada, contando que ela é uma pessoa misteriosa que vive com uma pomada branca no rosto e mora em uma casa caindo aos pedaços. No segundo episódio, chamado A Casa, o jornalista relata que Mari viveu e cresceu no local, mas que em algum momento ela se mudou para os Estados Unidos e anos depois voltou para viver novamente na residência. Ele também relata alguns comportamentos estranhos da mulher, como jogar fezes pela janela ou mesmo chamar a polícia para qualquer coisa que aconteça na região. O terceiro episódio se chama Uma Rua em Silêncio e conta que Mari viveu em uma pequena cidade dos Estados Unidos onde mantinha uma pessoa em condições análogas à escravidão. Ao visitar a cidade, os moradores evitaram dar informações sobre o caso, exceto uma cidadã que inclusive afirmou ter ajudado a tal pessoa a fugir da casa de Mari. E por fim, no 4º episódio, conta que o marido de Mari foi preso e inclusive já pagou a pena, mas que ela conseguiu fugir para o Brasil e desde então é procurada pelo FBI. A história até o momento é basicamente essa, só que com alguns detalhes um tanto sombrios. Chico descobriu que Margarida foi casada com um homem chamado René Bonetti no ano de 1979. René e Margarida resolveram se mudar para os Estados Unidos e levaram com eles uma mulher que era praticamente escrava do casal. O nome não foi revelado, mas sabe-se que ela trabalhava como empregada doméstica e foi dada ao casal como um presente. Durante anos, essa mulher foi tratada como escrava. Ela trabalhava de domingo a domingo, não recebia 1 centavo por seus serviços e ainda apanhava frequentemente. As agressões à mulher iam de acordo com o humor da Margarida. Ela não recebia por seus serviços, não tinha direito à folga
e muito menos férias. Além disso, constantemente ela sofria humilhações e agressões. O podcast conta que, mesmo sofrendo graves lesões e até ossos fraturados, a mulher teve atendimento médico negado. A vítima viveu assim por longos anos, sendo feita de escravo nos Estados Unidos, onde também tinha sido levada de forma ilegal pelo casal. Só que um dia, durante uma viagem de férias do casal e com a ajuda de uma vizinha, a mulher fugiu, conseguiu abrigo e contou toda a história para as autoridades norte-americanas. Tudo isso ocorreu no começo dos anos 2000 e desde então muitas outras coisas aconteceram. A partir das denúncias feitas para a polícia, o FBI começou a investigar o caso. Na época, René respondeu na justiça por seus atos e acabou sendo condenado a 6 anos de prisão. Uma pena branda, mas que ainda não deixa de ser algo grave. Já Margarida conseguiu fugir dos Estados Unidos e veio para o Brasil. Enquanto as investigações ainda estavam sendo feitas, pelo fato de não ter sido encontrada nos Estados Unidos, Margarida permaneceu como procurada pela justiça e desde então vive na casa abandonada, localizada em Higienópolis. Muita gente ficou se perguntando em relação a esse caso foi por que essa mulher nunca foi presa. Afinal, estamos falando do FBI, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, um dos melhores serviços secretos do mundo. No podcast, Chico explica o motivo pelo qual Margarida nunca foi presa. Segundo as leis brasileiras, a justiça não pode expatriar seus cidadãos para serem julgados em outros países, ou seja, Margarida não poderia ser entregue pela justiça brasileira ao FBI, para que assim ela respondesse por seus crimes em território norte-americano. Já o seu marido René, por ter se naturalizado como cidadão norte-americano, seu caso era um pouco diferente. Mas como foi que Chico Felitti descobriu o caso e começou a investigar a misteriosa mulher que vive numa casa abandonada em São Paulo? Tudo começou na véspera de Natal de 2021, quando Mari estava tentando impedir a prefeitura de derrubar uma árvore no bairro em que mora. Segundo a mulher, a derrubada da árvore era um esquema fraudulento da prefeitura, pois as leis ambientais não permitiam fazer isso. Tudo isso poderia ser uma situação normal, que poderia acontecer em qualquer rua da cidade de São Paulo. Porém, Chico viu que havia algo de errado e enxergou que ali havia um mistério a ser desvendado. Após não conseguir evitar a derrubada da árvore, Margarida se aproximou do jornalista que, após investigações, conseguiu descobrir sobre todo o passado criminoso da mulher da casa abandonada. Apesar de ser procurada pelo FBI, Chico afirma que a mulher está ciente de que o seu caso está sendo tratado no podcast e, inclusive, autorizou o jornalista a publicar a sua história. Após o podcast viralizar, a casa onde Margarida mora se tornou um ponto turístico em Higienópolis. Já existem páginas criadas por fãs que reúnem fotos e informações sobre a vida de Margarida. Chico também revelou que Margarida vive numa casa que é vigiada por 2 cães. Durante o final de semana, ao saber dos animais que viviam presos na casa de Margarida, o Instituto Luísa Mel adentrou a residência para fazer o resgate dos cães. O Instituto entrou em ação depois de receber denúncias de que os animais tinham sido abandonados após a mulher fugir do local e deixar os cães para trás. O podcast é uma reportagem que foi baseada em registros de um caso de notório interesse público. Dividido em 7 episódios que duram de 30 a 50 minutos cada, Chico Felitti, com o seu jeito único de contar os casos, consegue cativar o público com essa história muito interessante. Os próximos episódios serão divulgados todas as quartas-feiras até o dia 20 de julho. Só nos resta agora esperar para saber exatamente o desenrolar desse caso. É curioso ver como Chico Felitti conseguiu contar o caso de uma casa abandonada que tinha fama de assombrada e descobrir que, na verdade, a casa é o lar de uma criminosa
que é procurada pelo FBI há mais de 20 anos. Caso aconteça alguma atualização deste caso intrigante, voltaremos com mais notícias para você. Comente a respeito desse caso. O que você acha? Deixe suas opiniões. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.